Minha nora não me viu entrar. Ela estava falando com meu filho. Sim, eu mexi no freio. Nos vemos no funeral dela amanhã. Comecei a tremer, mas não gritei. Saí em silêncio, chamei um guincho e levei o carro até a casa da mãe dela. Um presente da sua filha. 2 horas depois. Eu tinha voltado da consulta médica mais cedo. O doutor tinha cancelado os atendimentos da tarde por uma emergência, então peguei um táxi e voltei para casa 2 horas antes do previsto. Quando coloquei a chave na porta, ouvi vozes lá dentro. Reconheci imediatamente. Era meu filho Kaique e ela, Jéssica. Pensei em entrar normalmente, mas algo no tom das vozes me fez parar. Havia uma urgência ali. Um segredo sendo compartilhado. Então abri a porta devagar, em silêncio, e escutei. Você tem certeza de que vai funcionar? Era a voz do meu filho, do meu Kaique, do menino que eu criei sozinha depois que perdi meu marido. Tenho, pesquisei tudo. A voz dela era fria, calculista. A estrada para a praia tem aquela descida íngreme logo depois do pedágio. Sem freio, o carro não segura. Vai parecer acidente. Comecei a tremer. Minhas pernas ficaram moles. Precisei me apoiar na parede para não cair. E se alguém desconfiar? A voz de Kaique estava fraca, hesitante. Ninguém vai desconfiar de nada. Ela é idosa, vai viajar sozinha, estrada perigosa. Acidente acontece, Kaique. E depois disso, tudo o que é dela passa para você. O apartamento, o dinheiro das aplicações, o seguro de vida. Mais de 1 milhão. A gente finalmente vai poder viver. Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. Tá feito, então. Era meu filho falando. Meu filho. Amanhã de manhã ela pega da estrada. Amanhã de manhã ela não volta. Jéssica riu. Uma risada baixa, satisfeita. Eu não gritei, não entrei correndo, não confrontei. Meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Saí pela porta, fechei ela devagar, desci as escadas do prédio com as pernas tremendo tanto que quase caí 2 vezes. Meu celular estava na bolsa. Liguei para o guincho com a mão tremendo tanto que mal conseguia discar. Alô? Preciso que busquem meu carro. Urgente. Está fazendo um barulho estranho. Acho que tem problema no motor. Meia hora depois, o guincho estava levando meu carro embora. Mas não para a oficina. Dei o endereço da casa da mãe de Jéssica. Dona Neuza morava a 20 minutos dali, num sobrado antigo no bairro São João. Acompanhei o guincho até lá de táxi, paguei o motorista e pedi para ele deixar o carro bem na frente da garagem dela. Peguei um papel da minha bolsa, escrevi com a mão ainda tremendo. Um presente da sua filha. Ela vai explicar. Deixei o bilhete no para-brisa. Voltei para a casa de táxi. Tranquei a porta do meu quarto. Sentei na cama. E só então eu deixei as lágrimas caírem. Meu filho tinha planejado me matar. Se você quer saber como essa história terminou, se inscreva no canal agora, porque o que aconteceu nas próximas horas mudou tudo. E o que eu fiz com eles? Bem, justiça tem muitas formas. Saí Tarim. Deixa eu te contar quem eu sou. Porque você precisa entender que eu não sou uma velha boba que deixou isso acontecer por ingenuidade. Eu sou Dalva. Tenho 67 anos e cada ruga no meu rosto conta uma história de luta. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade tão pequena que nem aparecia direito no mapa. Aos 22 anos, conheci Arnaldo num baile de igreja. Ele era 10 anos mais velho, trabalhava como padeiro, tinha as mãos sempre cheirando a farinha e fermento. Não era bonito no sentido clássico, mas tinha um sorriso que iluminava qualquer cômodo. E tinha sonhos, sonhos grandes. Nos casamos 6 meses depois. Meus pais acharam loucura, mas eu sabia. Quando você encontra alguém que olha para você como se você fosse a coisa mais valiosa do mundo, você não deixa escapar. Viemos para Belo Horizonte com uma mala de roupas e R$ 300 no bolso. Era tudo o que tínhamos. Arnaldo conseguiu emprego numa padaria grande do centro e eu comecei a costurar para fora.
Ficava até 2 da manhã na máquina de costura velha que compramos no Ferro Velho, consertando roupas dos vizinhos por 5, 10 reais. 3 anos depois, nasceu Kaique, meu único filho. O parto foi difícil. Tive complicações, não pude ter mais filhos. Então, ele se tornou tudo. Nossa razão de acordar todo dia às 4 da manhã. Quando Kaique tinha 5 anos, Arnaldo chegou em casa com os olhos brilhando de uma forma que eu não via há tempos. Dalva, encontrei um ponto comercial pequeno. O aluguel cabe no nosso bolso. A gente consegue abrir nossa própria padaria. Usamos todas as nossas economias. 12 mil reais que juntamos em 7 anos de sacrifício. Compramos um forno usado, amassadeira de segunda mão, balcão que reformamos com nossas próprias mãos. Arnaldo fazia os pães. Eu atendia, limpava, fazia as contas. Chamamos de pão quentinho. Parece nome bobo, né? Mas era sincero. Era o que a gente vendia. Pão quentinho, feito com carinho, que saía do forno às 6 da manhã e enchia a rua inteira de cheiro. Os primeiros anos foram duros. Teve mês que a gente comia pão velho no jantar porque não sobrava dinheiro para mais nada. Teve Natal que o presente do Kaique foi um carrinho de brinquedo que encontrei numa feira de usados. Mas a gente não desistiu. Aos poucos, os clientes foram aumentando. As pessoas começaram a fazer fila na porta antes de abrir. O pão de queijo da casa virou famoso no bairro. Em 10 anos, conseguimos comprar o ponto. Não alugar mais, comprar. Em 15 anos, reformamos tudo, compramos equipamentos novos, contratamos 3 funcionários. E em 28 anos de casamento, conseguimos comprar nosso apartamento. 3 quartos, bem localizado, num prédio simples mas digno, quitado. Cada tijolo daquele lugar tinha nosso suor. Kaique cresceu ajudando na padaria aos finais de semana. Estudou em escola pública, mas era inteligente. Passou para engenharia civil na Federal. Me lembro do dia que saiu o resultado. Arnaldo chorou. Homem de 48 anos, cheio de farinha nas mãos, chorando de orgulho. Nosso filho vai ser doutor, Dalva, doutor engenheiro. Quando Kaique se formou, aos 22 anos, Arnaldo já estava doente. Câncer no pâncreas. Descobrimos tarde demais. Vendemos a padaria por 480 mil reais. Usamos 200 mil no tratamento dele. Hospitais particulares, remédios caros, tudo que a gente podia fazer. Não adiantou. Arnaldo morreu 6 meses depois do diagnóstico. Fiquei viúva aos 59 anos, com um filho recém-formado e 280 mil reais de herança das nossas 3 décadas de trabalho. Investi esse dinheiro com cuidado, em aplicações seguras que me davam uma renda mensal. Não era luxo, mas era dignidade. E foi assim que vivi os últimos 8 anos, sozinha, mas de cabeça erguida, ajudando meu filho quando ele precisava, acreditando que família é tudo, até descobrir que minha própria família queria me ver morta. E sabe o que é pior? Quando você percebe que deu tanto, amou tanto, se sacrificou tanto, e no final, para eles, você sempre foi só um obstáculo entre eles e o dinheiro. Mas eles não sabiam com quem estavam mexendo, porque eu não construí tudo isso sendo fraca. E Miamum, Kaique conheceu Jéssica 3 anos depois do pai morrer. Ele tinha 25, trabalhava numa construtora grande, ganhava bem. R$ 9.500 por mês. Era um bom rapaz, responsável, ou pelo menos eu achava que era. Ele instalou aquele aplicativo de relacionamento. Tinder, acho que é o nome. Na época, achei estranho. Filho, conhecer gente pela internet, isso é seguro? Ele riu de mim. Mãe, senhora tá presa nos anos 80. Todo mundo conhece gente assim hoje em dia. 3 meses depois, ele apareceu em casa com ela. Lembro até hoje da primeira vez que Jéssica entrou pela minha porta. Era um sábado de tarde, sol forte batendo na janela da sala. Ouvi a campainha e, quando abri, ela estava ali. Cabelo loiro platinado. Daqueles que você vê de longe que não é natural, raiz escura aparecendo. Unha de gel comprida, vermelha metálica, cheia de pedrinhas brilhantes.
Usava uma calça jeans tão apertada que eu me perguntei como ela conseguia sentar. Blusa decotada mostrando o sutiã de renda preta por baixo. Salto alto mesmo sendo sábado de tarde. Oi, Dalva! Ela nem esperou eu falar. Já entrou me dando 2 beijinhos. Que apartamento charmoso! É tão aconchegante. A forma como ela disse aconchegante, arrastando as vogais com um sorrisinho de canto de boca, me fez sentir como se ela tivesse dito velho ou pobre, mas engoli. Sorri de volta. Seja bem-vinda. Kaique falou tanto de você. Ah, imagino. Ela entrou, olhando tudo com aqueles olhos de quem está avaliando, calculando. Passou o dedo na estante. Nossa, quantos livros! Você lê tudo isso? Meu marido lia. Eram dele. Ah, tadinho. Kaique me contou que ele morreu. Que triste, né? O tom era mecânico, sem sentimento real, como quem comenta sobre o tempo. Ela tinha 29 anos, mas se vestia como se tivesse 20. Segundo Kaique, ela era influenciadora digital. Tinha 11 mil seguidores no Instagram. Postava fotos de biquíni, de restaurantes, de academias, vivia grudada no celular. Você trabalha com quê, Jéssica? Ah, eu trabalho com marketing digital. Faço publis, parcerias com marcas, sabe? Ela jogou o cabelo para trás. É corrido, viu? Tem que estar sempre produzindo conteúdo. Kaique olhava para ela como se estivesse vendo a coisa mais linda do mundo. Ela dizia qualquer bobagem e ele ria, encantado. Eu via, mas não falava nada. Mãe que é mãe sabe. Você fala mal da namorada do filho, você perde o filho. Preparei um lanche. Fiz café passado, pão de queijo caseiro, receita que faço há 30 anos. Coloquei na mesa com a toalha de crochê que minha sogra me deu quando casei. Jéssica pegou um pedaço de pão de queijo, deu uma mordida pequena, fez cara de quem estava avaliando. Tá bom. Diferente dos que eu como, mas tá bom. Diferente como? Ah, não sei, mas caseiro. De novo aquele tom. Como se caseiro fosse sinônimo de inferior. Durante a tarde, ela foi soltando comentários. Sempre com um sorrisinho, sempre disfarçado de elogio ou curiosidade. Nossa, Dalva, você ainda usa essas xícaras florais? Que vintage! Tá super na moda esse estilo retrô, sabia? Esse sofá deve ter uma história, né? Quantos anos ele tem? Você não pensa em reformar o apartamento? Pintar as paredes, trocar os móveis, dar uma modernizada? Kaique não percebia, ou não queria perceber. Ele estava tão enfeiteado que se ela falasse que o céu era verde, ele concordaria. Depois que eles foram embora naquela tarde, fiquei sentada na sala olhando ao redor. Meu apartamento, minha casa. Cada objeto ali tinha história, a estante que Arnaldo montou com as próprias mãos. O sofá que compramos quando Kaique nasceu. As xícaras que ganhei no meu casamento. Pela primeira vez em 8 anos, me senti envergonhada. Do meu próprio lar. E foi nesse momento que eu deveria ter percebido. Quando alguém te faz sentir vergonha do que você construiu com amor, essa pessoa não é boa para você. Mas eu ainda não sabia que ela estava só começando. E que cada visita, cada comentário, era uma gota de veneno sendo derramada na minha vida. 8 meses depois daquela primeira visita, meu telefone tocou às 11 da noite. Era Kaique. A voz dele estava trêmula, apressada. Mãe, preciso falar com a senhora. É urgente. Posso ir aí agora? Meu coração apertou. Urgência às 11 da noite nunca é boa notícia. Vem, filho, o que aconteceu? 20 minutos depois, ele estava na minha sala, andando de um lado para o outro, passando a mão no cabelo. Gesto que ele fazia desde criança quando estava nervoso. Jéssica tá grávida. O mundo parou. Gravidez. Meu filho ia ser pai, eu ia ser avó. Filho, mas isso é maravilhoso. Por que você tá tão... Ela quer casar, mãe. Logo, antes de aparecer a barriga. A família dela é muito tradicional. A mãe dela tá pirando.
dizendo que é vergonha ter filho antes de casar. Ele sentou no sofá, enterrou o rosto nas mãos. E eu quero fazer as coisas certas. Quero casar com ela, mas não tenho dinheiro para casamento agora. Quanto vocês precisam? Ele ficou em silêncio. Olhou para mim com aqueles olhos de cachorro abandonado que ele fazia quando era pequeno e queria alguma coisa. Jéssica já orçou tudo. Ela quer fazer no buffet Vista Verde, sabe? Aquele chique da Zona Sul, com 150 convidados, decoração completa, vestido. Ele engoliu seco. 45 mil reais. Eu quase engasguei com a minha própria saliva. 45 mil? Filho, isso é um absurdo. Dá para fazer um casamento lindo com muito menos... Mãe, por favor. Ele pegou na minha mão. Eu sei que é muito, mas é o casamento da minha vida, do nosso filho. Eu prometo que devolvo cada centavo. Vou pagar em 2 anos, com juros se a senhora quiser. Mas eu preciso fazer isso. Preciso que a mulher que eu amo tenha o casamento que ela sonhou. Olhei para o meu filho, meu único filho. O menino que acordava às 5 da manhã para me ajudar na padaria. Que chorou no meu colo quando o pai morreu. Que sempre foi bom rapaz. Eu era viúva. Ele era tudo que me restava de família. Tá bom. Vou te ajudar. O sorriso que ele abriu foi tão grande, tão genuíno, que por um momento achei que tinha tomado a decisão certa. No dia seguinte, fui ao banco e retirei 45 mil reais das minhas aplicações. Dinheiro que Arnaldo e eu suamos 30 anos para juntar. Entreguei para o Kaique. Ele me abraçou tão forte que quase me derrubou. Obrigado, mãe. A senhora não vai se arrepender. Eu prometo. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Jéssica assumiu o controle de tudo. E eu digo tudo. Escolheu o buffet, a decoração, o vestido, a lista de convidados. Quando sugeri convidar algumas das minhas amigas antigas da época da padaria, ela fez uma cara. Ai, Dalva, é que o espaço é limitado, sabe? E a maioria dos convidados são da minha família e amigos nossos. Mas a senhora vai estar lá, óbvio. A senhora é a mãe do noivo. No dia do casamento, cheguei 2 horas antes para ajudar no que fosse necessário. O buffet Vista Verde era realmente impressionante. Lustres de cristal, jardim externo com fontes, salão enorme com pé direito alto. Tudo que meus 45 mil reais podiam comprar. Fui procurar meu lugar. Meu nome estava numa mesa ao lado do banheiro. Mesa número 12. Olhei ao redor, a mesa principal, na frente do palco, tinha os nomes da família dela. A mãe de Jéssica, o pai, os irmãos, os avós. A mesa 2 tinha os padrinhos. A mesa 3, os amigos íntimos. Eu, mãe do noivo, estava na mesa 12, ao lado do banheiro, com pessoas que eu nem conhecia. Engoli a humilhação. É só um dia, pensei. O importante é que meu filho seja feliz. Jéssica entrou deslumbrante. Vestido tomara que caia, cauda de 3 metros, 8.500 reais de puro tule e pedraria. Cabelo preso num coque elaborado, maquiagem profissional, buquê de rosas brancas importadas. A cerimônia foi bonita. Chorei. Não sei se de emoção ou de algo que eu ainda não conseguia nomear. Na hora das fotos oficiais, o fotógrafo organizou a família. Chamou os pais dela, os avós dela, os irmãos dela. Tiraram 15 fotos diferentes só com a família da noiva. Depois, chamaram Kaique sozinho. Depois Kaique com os padrinhos. Eu fiquei ali, de pé, esperando ser chamada. Ninguém me chamou. Quando percebi que iam seguir para o jantar sem fotos comigo, me aproximei do fotógrafo. Com licença, eu sou a mãe do noivo. Vocês não vão tirar foto comigo e meu filho? Ele olhou para o Jéssica, que estava mexendo no celular. Ah, claro. Desculpa. Vem aqui, dona. Dalva. Tiraram 3 fotos rápidas. Kaique de um lado, eu do outro, sem abraço, sem calor. Fotos que pareciam compromisso burocrático. Voltei para minha mesa ao lado do banheiro. Durante o jantar, Jéssica fez um discurso agradecendo. Agradeceu a Deus, aos pais dela, aos padrinhos, aos amigos, aos fornecedores do casamento.
Não mencionou meu nome uma única vez. Fui embora às 10 da noite. Ninguém notou. 3 semanas depois, Kaique me ligou. A voz estava estranha. Mãe, a Jéssica perdeu o bebê. Meu coração partiu. Como assim? Ela estava bem. Quando isso aconteceu? Ontem. Ela começou a sangrar. Levamos no hospital, mas não tinha mais batimento. Filho, meus pêsames, eu vou aí. Não precisa. A mãe dela já está aqui. A gente precisa de um tempo. Desliguei o telefone com um aperto no peito. Minha neta. Minha primeira neta, que eu nem cheguei a conhecer. Esperei 2 meses. Tempo de luto, de respeito. Depois liguei para o Kaique. Filho, sobre o dinheiro do casamento. Você disse que ia devolver aos poucos. Quando você acha que consegue começar? Silêncio do outro lado. Mãe, sério? A gente acabou de perder um filho e a senhora está cobrando dinheiro? Não é cobrança, Kaique. É só pra gente combinar. Eu vou devolver quando puder. Agora não dá. E desligou na minha cara. Foi aí que uma coisa começou a coçar na minha cabeça. Uma pulga atrás da orelha. Jéssica nunca mostrou ultrassom. Nunca levou para fazer acompanhamento. Nunca comentei sobre consultas de pré-natal. Será que ela realmente estava grávida? Mas eu afastei esse pensamento. Porque pensar isso seria admitir que meu próprio filho tinha me enganado. E eu ainda não estava pronta para aceitar essa verdade. 2 meses depois do aborto, e eu coloco entre aspas, porque até hoje tenho minhas dúvidas, Jéssica começou uma campanha. Toda vez que Kaique vinha me visitar sozinho, ela ligava. Sempre na mesma hora, como se tivesse cronômetro. Estávamos almoçando, o telefone dele tocava. Estávamos conversando na sala, tocava de novo. Amor, cadê você? Tá demorando. Kaique, preciso de você aqui. Travou a pia. Benzinho, você esqueceu de comprar o leite. Volta logo? E meu filho, feito cachorrinho obediente, levantava, me dava um beijo na testa e saía. Sempre saía. As visitas que antes eram 3 vezes por semana viraram 1 vez por semana. Depois, 1 vez a cada 15 dias. Até que quase pararam. Um dia, 3 meses após o casamento, Kaique apareceu sem avisar. Raro, muito raro. Mãe, preciso falar uma coisa. Meu estômago virou. Eu já sabia que não ia gostar. Jéssica não está se sentindo confortável aqui no apartamento da senhora. Como assim? Ela diz que a senhora fica perguntando muito sobre a vida dela, que a senhora é muito intrometida. Ele nem olhava nos meus olhos enquanto falava. E eu concordo, mãe. A gente precisa de espaço, de privacidade. Senti como se tivesse levado um soco. Intrometida? Kaique, eu só pergunto como vocês estão. Só demonstro interesse. A senhora controla demais, mãe. Sempre controlou. Meu pai percebeu isso também. Essa doeu. Doeu porque era mentira. Arnaldo nunca tinha dito isso. Seu pai adorava essa casa, adorava quando você vinha. Não adianta discutir. A gente decidiu. Vamos alugar um apartamento só nosso, longe daqui. Mas, filho, vocês têm dinheiro para isso? Aluguel é caro. A gente se vira. Se viram. Claro que se viraram. Porque 1 semana depois, Kaique voltou com outra proposta. Mãe, a gente achou um apartamento perfeito. 2 quartos, vaga de garagem, perto do meu trabalho. R$ 2.200 por mês. Ele fez aquela pausa. Se a senhora pudesse ajudar com o aluguel nos primeiros 6 meses, só até a gente se estabilizar. Eu deveria ter dito não. Deveria ter tido pulso. Mas olhei para o meu filho, meu único filho, e pensei, se eu ajudar, ele vai ver que eu não sou controladora. Ele vai entender que eu só quero o bem dele. Tudo bem, eu pago. Paguei 6 meses de aluguel adiantado. R$ 13.200. Mais dinheiro saindo das minhas economias. Mais um pedaço do que Arnaldo e eu construímos sendo usado para me afastar do meu próprio filho. Eles se mudaram numa quarta-feira. Kaique nem me avisou.
Descobri porque passei em frente ao prédio dele, o antigo, e vi o apartamento vazio. Liguei para ele. Ah, mãe, foi tudo tão corrido. A gente já tá no novo lugar. Depois a senhora vem conhecer. Esperei o convite. Esperei uma semana, 2, 3. Nunca veio. Quando eu ligava, ele atendia rápido, falava rápido, desligava rápido. Mãe, tô no trabalho, depois eu ligo. Nunca ligava. As visitas pararam completamente. Kaique não vinha mais, nem para almoçar no domingo, nem para tomar um café. Eu mandava mensagem. Filho, fiz aquela farofa que você gosta. Quer vir jantar? Resposta. 3 horas depois. Hoje não dá, mãe. Tamo cansados. Comecei a ver meu filho pelas redes sociais. Jéssica postava tudo. E quando digo tudo, é tudo. Foto no restaurante chique. Date night, amor da minha vida. Foto na praia. Final de semana perfeito. Foto dentro do apartamento novo. Nosso cantinho, vida AC2. Um dia, uma das minhas amigas, Lenira, que me conhece há 20 anos, me mandou um print de uma publicação de Jéssica. Era uma foto dela fazendo bico, cara de choro falso, com a legenda: quando sua sogra liga pela 5ª vez no dia querendo saber onde você tá. Socorro, punta, sogra pegajosa. Meu Deus, sufoco. Tinham 243 curtidas. E comentários. Muitos comentários. Ai, amiga, te entendo perfeitamente. Sogra é tudo igual. Gruda mesmo, cac. Paciência, um dia ela entende que vocês precisam de espaço. Eu não liguei 5 vezes. Liguei 2. Uma para saber se eles queriam almoçar no domingo. Outra para avisar que tinha passado no banco para pagar o aluguel deles. Mas para ela, eu era a sogra chata, a sogra pegajosa, o problema. Bloqueei Jéssica nas redes sociais. Não porque eu tinha raiva, eu tinha. Mas porque cada post era uma facada. E eu já estava sangrando demais. Os meses foram passando. Kaique ligava 1 vez por mês. Sempre rápido, sempre com pressa. Oi, mãe, tudo bem? Tô corrido aqui. Depois a gente conversa melhor. Meu aniversário chegou. 67 anos. O primeiro aniversário que eu passaria completamente sozinha desde que Arnaldo morreu. Mas Kaique prometeu. Prometeu que viria almoçar. Mãe, eu vou. Chega o meio-dia, pode preparar o que a senhora quiser. Acordei às 7 da manhã. Limpei a casa inteira. Arrumei a mesa com a toalha de linho que só usava em ocasiões especiais. Coloquei as flores que comprei na feira. Girassóis, que Arnaldo sempre dizia que combinavam comigo. Fiz lasanha de frango, a receita que faço desde que Kaique era criança. Ele sempre amou, sempre pedia: mãe, faz aquela lasanha no meu aniversário? 12:00. Nada. 12:30, nada. 1 da tarde. Liguei. Não atendeu. 1:30. Liguei de novo. Caiu direto na caixa postal. 2 horas. Sentada na mesa arrumada, sozinha, olhando para a lasanha que esfriava. 2:30. Mandei mensagem. Filho, tá tudo bem? 3 da tarde. Resposta. Mãe, desculpa. Jéssica tá passando mal. Não vou conseguir ir. Fica pro próximo ano. Beijo. 3:15. Resposta minha. Que ela melhore. Beijos. Não chorei na hora. Fui até a cozinha, peguei a travessa de lasanha, que tinha dado trabalho de 3 horas para fazer, e joguei tudo no lixo. Cada pedaço. Cada camada que montei com carinho pensando no sorriso do meu filho. Sentei no sofá. Olhei ao redor do meu apartamento vazio. E aí sim, chorei. Chorei até não ter mais lágrimas. 3 dias depois, Lenira me mandou outro print. Era um story de Jéssica. Foto dela e Kaique num spa resort. Piscina de borda infinita, drinks coloridos, os dois de roupão branco. Foto postada no dia do meu aniversário. Horário, 2:45 da tarde. Jéssica não estava passando mal. Eles estavam num spa. Enquanto eu esperava sozinha, eles estavam se divertindo. E meu filho tinha mentido na minha cara. Foi naquele momento que algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva. Foi pior.
Foi a sensação de que eu tinha perdido meu filho. Que a pessoa que eu criei, que amamentei, que acordei no meio da noite quando tinha febre, que paguei faculdade, que dei tudo. Essa pessoa não existia mais. No lugar dele, tinha um estranho que mentia, que me usava e que tinha escolhido uma mulher que me odiava. 2 meses depois do meu aniversário esquecido, o telefone tocou. Era Kaique. Pela primeira vez em semanas, ele queria me ver. Mãe, posso ir aí sábado? Preciso conversar sobre uma coisa. Meu coração deu um salto. Pensei, finalmente ele vai se desculpar. Vai dizer que errou, que sentiu minha falta. Comprei bolo na confeitaria. Fiz café do jeito que ele gosta, forte, com açúcar mascavo. Arrumei a sala, coloquei almofadas novas no sofá. Estava ansiosa como uma adolescente, esperando o primeiro encontro. Quando ele chegou, veio sozinho. Graças a Deus, pensei. Podemos conversar de verdade, sem ela envenenando tudo. Mas a cara dele estava estranha, séria, sem o sorriso que costumava ter quando me via. Sentamos. Ele não quis bolo, nem café. Só ficou mexendo no celular, nervoso, até que finalmente falou. Mãe, a Jéssica quer ter um filho. Meu coração se encheu de esperança. Um neto, uma segunda chance. Que maravilhoso, filho. Dessa vez vocês vão fazer acompanhamento certinho, não vão? O problema é o apartamento. Ele me cortou. É muito pequeno. 2 quartos, sendo um deles minúsculo. Não dá para colocar berço, não tem espaço para nada. A gente precisa de um lugar maior. Entendo. Vocês vão procurar outro apartamento para alugar? Silêncio. Aquele silêncio pesado que vem antes de algo ruim. Na verdade, a gente pensou em outra coisa. Ele finalmente me olhou nos olhos. Mãe, esse apartamento aqui é muito grande para a senhora. 3 quartos, sala enorme. A senhora mora sozinha. Não faz sentido. Meu estômago começou a embrulhar. Kaique, aonde você quer chegar? A senhora já pensou em morar em algo menor? Um apartamento de 1 quarto, mais compacto, mais fácil de cuidar? Ele falava rápido agora, como quem ensaiou o discurso. A senhora podia vender esse aqui, comprar um menor e a diferença do dinheiro guardar para sua velhice. Para emergências, seria até mais inteligente. Senti o sangue subindo para a cabeça. E vocês? Vocês iam fazer o quê? A gente podia ficar aqui. É perfeito para uma família com criança. 3 quartos, um vira quarto do bebê, outro nosso, outro vira escritório para Jéssica trabalhar. E fica perto do meu trabalho. Levantei do sofá. Minhas mãos tremiam. Deixa eu entender. Você quer que eu saia da minha casa, da casa que eu e seu pai compramos, que a gente suou 30 anos para conquistar, para vocês morarem aqui? Mãe, não é assim. É exatamente assim, Kaique. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Você quer que eu me desfaça da minha história, das minhas memórias, do último pedaço que me resta do seu pai, para vocês terem conforto? A senhora está sendo egoísta. A voz dele ficou dura, fria. Tá pensando só na senhora. Eu sou seu filho, seu único filho. E a senhora não quer me ajudar? Eu já te ajudei, Kaique. Paguei 45 mil no teu casamento que nunca me devolveu. Paguei 6 meses de aluguel. Criei você sozinha depois que seu pai morreu. E agora você tem a cara de pau de vir aqui me pedir minha casa? Ele levantou também. Os olhos dele tinham uma frieza que eu nunca tinha visto antes. A senhora sabe qual é o problema? A senhora não consegue me soltar. Não consegue aceitar que eu cresci, que tenho minha própria família agora. A senhora quer me manter aqui, preso, dependente de você. Eu estou te soltando há anos. Quem não me solta é você, ou melhor, é ela. Ela não me deixa nem ver meu próprio filho. Jéssica não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Eu estava gritando agora. Não me importava. Desde que ela entrou na sua vida, você mudou. Você virou outra pessoa. Uma pessoa que mente, que manipula, que esquece o aniversário da própria mãe para ir num spa. Seus olhos se arregalaram.
Ele não esperava que eu soubesse. A senhora estava me vigiando? Uma amiga me mandou a foto que sua mulher postou publicamente na internet. Você me disse que ela estava passando mal, Kaique. Você mentiu. E daí? Eu menti porque sabia que a senhora ia fazer drama, ia ficar cobrando, enchendo o saco. A gente queria ter um dia de paz. Cada palavra era uma bofetada. Sai da minha casa, mãe. Sai da minha casa agora. Ele pegou as chaves dele, caminhou até a porta. Antes de sair, virou para mim. A senhora vai morrer sozinha nessa casa cheia de passado, e quando isso acontecer, não vai ter ninguém do seu lado, porque a senhora escolheu objetos velhos ao invés da sua família. A porta bateu. Fiquei ali, parada no meio da sala, tremendo. Olhei ao redor. A estante que Arnaldo montou. O sofá onde Kaique dava os primeiros passos apoiado no braço. A mesa onde fazíamos café da manhã juntos todo domingo. Objetos velhos, ele disse. Isso não eram objetos. Era minha vida. 3 horas depois, recebi um áudio de Jéssica. Nem tive que ouvir. Já sabia que seria veneno, mas ouvi mesmo assim. Dalva, você é uma velha amargurada que não aceita que seu filho cresceu. Você vai morrer sozinha nessa casa, rodeada das suas coisas velhas, e ninguém vai sentir sua falta, nem seu próprio filho. Pensa nisso. Deletei o áudio. Bloqueei o número dela, mas a semente já tinha sido plantada. Foi nesse dia que parei de chorar e comecei a observar. Porque tem uma diferença entre ser mãe e ser idiota. E eu tinha sido idiota tempo demais. Depois daquela briga, algo mudou em mim. Não foi raiva, foi clareza. Comecei a prestar atenção, de verdade, nos detalhes, nas inconsistências, nas mentiras pequenas que, quando você junta todas, formam um mapa completo da traição. Jéssica postava stories toda hora. Eu tinha criado um perfil falso no Instagram só para acompanhar, porque ela tinha me bloqueado no meu perfil real. E ali, naquela telinha, eu via a vida que ela vendia. A influenciadora ocupada, a esposa dedicada, a mulher que trabalhava tanto criando conteúdo. Mas eu sou velha, não sou burra. E velha percebe coisa que jovem acha que está escondendo. Era uma terça-feira de manhã. Eu tinha consulta no banco para revisar minhas aplicações, porque depois daquela conversa decidi que precisava proteger o que me restava. Estava saindo da agência no centro da cidade quando a vi, Jéssica, do outro lado da rua, saindo de um prédio comercial espelhado. Mas não estava sozinha. Tinha um homem do lado dela. Terno cinza, relógio que brilhava mesmo de longe, cabelo grisalho penteado para trás. Devia ter uns 55 anos. Rico. Muito rico pelo jeito. Eles pararam na porta do prédio. Ele segurou o rosto dela e a beijou. Não foi beijo de amigo, não foi beijo de primo. Foi beijo de homem que conhece o gosto daquela boca há tempo. Fiquei paralisada atrás de um poste, o coração batendo tão forte que achei que fosse sair pela boca. Jéssica subiu num carro, um BMW preto, vidros fumê. Ele ficou ali, acendeu um cigarro, ficou olhando o carro ir embora com um sorriso no rosto. Peguei meu celular com a mão tremendo. Dei zoom. Tirei 3 fotos. A qualidade não estava perfeita, mas dava para ver. O rosto dele, o carro, a placa, Jéssica entrando no veículo. Fui para casa de táxi. Não conseguia processar o que tinha visto. Sentei na cozinha, abri o notebook velho que Kaique tinha me dado anos atrás e procurei no Google. Investigador particular Belo Horizonte preço. Apareceram vários. Li avaliações, comparei valores. Escolhi uma mulher. Patrícia, investigações particulares. Tinha boas recomendações, especialidade em casos de infidelidade. Liguei. Alô, Patrícia Investigações. Oi, boa tarde. Eu preciso investigar alguém. A senhora pode vir até nosso escritório amanhã às 10? Conversamos com calma e vemos o que podemos fazer. No dia seguinte, estava sentada numa sala pequena, mas organizada, na frente de uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, olhar direto. Me conta a situação, dona? Dalva,
Meu nome é Dalva. Respirei fundo. Preciso que investigue minha nora. Acho que ela está traindo meu filho. Contei tudo. Mostrei as fotos que tirei. Passei o Instagram dela, o endereço onde moravam, os horários que ela costumava sair. Quanto tempo de investigação a senhora quer? 2 semanas? 2 semanas completas com relatório fotográfico, vídeos e rastreamento. R$ 1.800. Engoli seco. Era caro, mas era necessário. Pode começar. Assinei o contrato. Paguei metade adiantado e esperei. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Kaique não ligou nenhuma vez, nem mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir. Até que, na segunda-feira da segunda semana, Patrícia me ligou. Dona Dalva, pode vir aqui? Tenho o relatório completo. Cheguei em 20 minutos. Ela colocou uma pasta grossa na minha frente. A senhora estava certa. Sua nora tem um relacionamento extraconjugal há pelo menos 1 ano. O homem se chama Ricardo Fonseca, mas todo mundo chama de Rico. 53 anos, casado, dono de uma concessionária de carros importados na região da Pampulha. Patrimônio estimado em R$ 8 milhões. Meu estômago revirou. Patrícia abriu a pasta. Fotos. Dezenas de fotos. Jéssica entrando num prédio no bairro Lourdes, um dos mais caros da cidade. Jéssica e Rico na janela de um apartamento, ela sem blusa, ele abraçado nela por trás. Jéssica saindo do mesmo prédio 3 horas depois, cabelo molhado, maquiagem borrada. Rico entregando um envelope para ela. Dava para ver pelas fotos que era dinheiro. Jéssica entrando em lojas de roupa de grife, saindo com sacolas. Nos stories dela, as mesmas roupas apareciam com a legenda Trabalho para Publi. Mas não era publi nenhuma. Era Rico pagando. Conseguimos acesso ao contrato de aluguel desse apartamento. Patrícia apontou para uma foto do prédio. Estúdio de 50 metros quadrados. Aluguel, R$ 3.200 por mês. Tá no nome dele. Ela tem chave. Vai lá segunda, quarta e sexta, sempre das 2 às 5 da tarde. Horário que ela diz pro seu filho que tá gravando conteúdo. Senti náusea. E tem mais. Patrícia puxou outra folha. Conseguimos confirmar que ele deposita R$ 4.000 por mês na conta dela. Transferências fixas, todo dia 10. A gente não tem acesso aos extratos completos, mas esse valor aparece nas movimentações públicas. R$ 4.000 por mês. Mais apartamento, mais roupas, mais jantares. Jéssica não era influenciadora de sucesso. Jéssica era amante mantida. A esposa dele sabe? Aparentemente não. Ele é discreto, mas a gente tem tudo documentado aqui. Fotos com data e hora, vídeos, registros de entrada e saída do prédio. Peguei a pasta. Paguei os R$ 900 restantes. Saí dali com as mãos tremendo. Cheguei em casa, sentei no sofá. Abri a pasta de novo e fiquei olhando cada foto, cada evidência. Meu filho estava sendo traído. Kaique estava trabalhando feito um cachorro, pagando apartamento, sustentando uma mulher que passava 3 tardes por semana na cama de outro homem. E a pergunta que não queria calar. Será que Kaique sabia? Não, impossível. Meu filho tinha muitos defeitos, mas não era cúmplice disso. Ou era? Fechei a pasta. Guardei no fundo do armário, dentro de uma caixa de sapatos velha que ninguém mexia. Porque eu ainda não sabia o que fazer com aquela informação. Mas sabia uma coisa. Pela primeira vez em meses, eu tinha poder. Tinha algo que eles não sabiam que eu sabia. E quem tem informação, tem controle. Eu só precisava esperar o momento certo para usar. Guardei aquela pasta durante 1 semana. 1 semana inteira olhando para ela toda noite antes de dormir, pensando, planejando. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou é isso. Não adianta ter a faca na mão se você não sabe onde cortar. Eu podia mostrar tudo pro Kaique. Podia ligar para ele, marcar um encontro, jogar as fotos na cara dele e dizer: olha o que sua mulher perfeita faz enquanto você trabalha.
Mas o que isso ia resolver? Ele ia ficar bravo? Claro. Ia terminar com ela? Talvez. Mas também ia me culpar. Ia dizer que eu invadi a privacidade dele, que eu contratei investigador porque sou controladora, que eu não supero o fato dele ter casado. Não, essa cartada não podia vir de mim. Tinha que vir de outro lugar. Foi aí que tive a ideia. Na pasta da investigadora tinha o nome completo do amante, Ricardo Fonseca, endereço da concessionária e, graças a Deus pela tecnologia, consegui encontrar o Facebook dele em 5 minutos de pesquisa. Perfil aberto, homem rico que gosta de ostentar, tinha fotos da concessionária, dos carros que vendia e sim, tinha foto com a esposa. Márcia Fonseca. 51 anos, cabelo loiro bem tratado, roupas de grife, aquele ar de mulher que frequenta clube e almoça com as amigas toda terça. No perfil dela, fotos dos dois em viagens. Cancún, Miami, Buenos Aires. Fotos de casamento. Eles estavam juntos há 28 anos. 3 filhos adultos, uma família inteira. Que não sabia que o pai e marido bancavam uma amante de 29 anos num apartamento de luxo. Fui até uma papelaria longe do meu bairro. Comprei envelope pardo, papel sulfite comum, uma caneta preta barata. Voltei para casa. Sentei na mesa da cozinha e comecei a escrever. À mão. Letra de forma, para ninguém reconhecer minha caligrafia. Márcia, você não me conhece e eu não vou me identificar, mas preciso que você saiba de algo que pode mudar sua vida. Seu marido Ricardo mantém uma amante há mais de 1 ano. O nome dela é Jéssica. Ela tem 29 anos. Ele paga um apartamento para ela no ED. Mirante Imperial, na rua Bernardo Guimarães, 847, a Pera 305, bairro Lourdes. Aluguel de R$ 3.200 por mês. Ele deposita R$ 4.000 na conta dela todo dia 10. Ela vai ao apartamento às segundas, quartas e sextas, das 14 às 17 horas. Estou anexando fotos como prova. Você merece saber a verdade. Coloquei as 3 fotos mais comprometedoras dentro do envelope. Rico beijando Jéssica na porta do prédio comercial. Os dois na janela do apartamento. Jéssica saindo do prédio com cara de quem acabou de sair da cama. Escrevi o endereço de Márcia no envelope. Consegui pelo Facebook dela, onde ela tinha marcado residência num condomínio fechado em Nova Lima. Lugar de gente com dinheiro. No dia seguinte fui aos correios de outro bairro. Mandei a carta registrada e esperei. 3 dias. Foi só o que levou. Na manhã da quarta-feira, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia, mas atendi. Alô? Dona Dalva? Voz de mulher. Nervosa. É a Neuza, a mãe da Jéssica. A senhora tem 1 minuto? Meu coração acelerou. Eu tinha esquecido completamente de Dona Neuza. Só tinha visto ela 2 vezes, no casamento e num almoço meses atrás. Dona Neuza, oi, sim, pode falar. A senhora sabe de alguma coisa que está acontecendo com a Jéssica? Fingi ignorância. Como assim? É que... Ela respirou fundo. Hoje de manhã apareceu uma mulher aqui em casa. Márcia, o nome dela. Esposa de um empresário. Ela estava transtornada. Gritando, chorando, dizendo que a Jéssica é amante do marido dela há mais de 1 ano. Fiz silêncio. Deixei ela continuar. Ela disse que recebeu carta anônima com fotos, endereço de apartamento, tudo. E aí ela foi até o prédio hoje de manhã. Esperou e pegou os 2 saindo juntos do apartamento. A voz de Dona Neuza quebrou. Dona Dalva, minha filha tá me ligando desesperada, dizendo que a mulher fez escândalo na portaria, que filmou tudo, que vai processar ela por destruição de família. E o que a senhora quer que eu faça, Dona Neuza? A senhora sabia? A senhora sabia que minha filha, que ela não conseguiu terminar a frase. Eu descobri há pouco tempo, mas não era meu lugar contar. E o Kaique? Ele sabe? Não sei. Não falo com meu filho há semanas. Dona Neuza começou a chorar do outro lado da linha. Eu não criei minha filha para isso. Eu não... Meu Deus, que vergonha.
Eu até senti pena dela. Porque mãe sofre pelos erros dos filhos, mesmo quando os filhos não merecem. Dona Neuza, respira. Isso vai passar. O rico terminou com ela. A esposa dele deu o ultimato. Ou ele corta a relação, ou ela pede divórcio e fica com metade de tudo. Ele nem pensou 2 vezes. Ligou para Jéssica e disse que acabou, que ele vai tirar o nome do contrato do apartamento no fim do mês, que os depósitos param agora. Pronto. Primeira peça derrubada. Jéssica tá desesperada. Ela ligou chorando, dizendo que não tem como pagar o apartamento, que o salário do Kaique mal cobre as despesas do apartamento deles. Dona Neuza fungou. Ela falou uma coisa estranha. Disse: "Mãe, eu preciso daquele dinheiro logo. A gente não pode esperar." Minha espinha gelou. "Que dinheiro?" "Não sei." Ela não explicou. Só disse que tinha um plano, mas que agora vai ter que acelerar as coisas. Um plano. Acelerar as coisas. Desliguei o telefone 15 minutos depois, com a mente girando. Jéssica tinha perdido o amante. Perdido o apartamento extra. Perdido R$ 4.000 por mês. Estava quebrada e estava desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Foi nessa noite que comecei a me perguntar: quanto tempo eu tinha antes que fizessem algo drástico? E se o plano deles envolvesse mim? 2 semanas depois da queda de Jéssica com o amante, Kaique me ligou. Pela primeira vez em quase 2 meses, meu filho me ligou. "Mãe, a gente precisa conversar." O tom era diferente, não era agressivo, era suave, quase carinhoso, e isso me assustou mais que qualquer grito. "Sobre o quê, filho?" "Sobre a gente. Eu sei que eu errei. Sei que fui grosso naquele dia. Eu estava estressado com o trabalho, com a Jéssica cobrando filho. Sabe como é?" Ele suspirou. "A senhora pode me perdoar? Posso ir aí esse fim de semana? Levar um vinho? A gente conversa?" Algo dentro de mim gritou: "Cuidado!" Mas era meu filho. Meu único filho. "Claro, pode vir." Ele não veio. Na sexta à noite mandou mensagem: "Mãe, desculpa. Surgiu problema no trabalho. Semana que vem eu vou, prometo." Semana que vem chegou. Ele não apareceu. Mandou outra desculpa, mas começou a me ligar, todo dia. Sempre rápido, sempre superficial, mas ligava. "Oi, mãe. Só passei para dar oi. Como a senhora tá?" "Mãe, lembrei da senhora hoje. Viu aquela série que a senhora gosta? Saiu episódio novo." Era estranho. Forçado. Mas eu queria acreditar que ele estava tentando. Até que num desses telefonemas, ele soltou, casual demais: "Mãe, a senhora ainda tem aquele seguro de vida que fez com o pai?" Meu estômago se revirou. "Tenho. Por quê?" "Ah, nada. É que eu estava pensando em fazer um também. Queria saber quanto a senhora paga, se vale a pena." "Vale. É R$ 320 por mês. E se acontecer algo comigo, o seguro paga 350 mil. Silêncio do outro lado. "Nossa, é bastante." "É?" "Seu pai sempre disse que era importante ter, caso acontecesse algo." "E quem é o beneficiário?" "Você, Kaique. Sempre foi você." "Ah, entendi." Pausa. "E as aplicações da senhora? Ainda tem aquele dinheiro que vocês juntaram?" Algo estava errado. Muito errado. "Tenho. Uns 280 mil ainda. Por que tanto interesse nisso?" "Curiosidade, mãe. É que a gente nunca conversa sobre essas coisas. Mas é importante saber, né? Pra caso, sei lá, emergência." Desliguei aquele telefone com o coração apertado. Ele estava mapeando meu patrimônio, somando valores. E a pergunta que não queria calar: por quê? Fiz as contas. Seguro de vida, 350 mil. Aplicações, 280 mil. Apartamento, no mercado atual, valia uns 420 mil fácil. Total, mais de R$ 1.000.000. R$ 1.000.000 que seria do meu filho se eu morresse. Na semana seguinte, ele ligou de novo. "Mãe, a senhora vai viajar nas férias? Tipo, pra praia?" Estava pensando: por quê?
Ah, porque se for me avisa. A gente fica de olho no apartamento da senhora, essas coisas. Vou pensar. Talvez em julho eu vá uns dias para Guarapari. Adoro aquela praia. Guarapari é longe. Quanto tempo de estrada? Umas 7 horas, mas a estrada é bonita. A senhora vai de carro, sozinha? Vou. Por quê? Cuidado, mãe. Estrada é perigosa, principalmente aquelas descidas depois do pedágio. A senhora já não é mais nova, tem que ter atenção redobrada. A forma como ele disse, a senhora já não é mais nova, soou como ameaça. Desliguei tremendo. No dia seguinte levei meu carro para revisão de rotina. Freios, óleo, tudo. O mecânico, seu Anderson, que mexe no meu carro há 10 anos, me entregou tudo certinho. Dona Dalva, esse carro tá novinho, freios perfeitos, pastilhas novas, pode viajar tranquila. Voltei para casa. Estacionei na garagem do prédio. 2 dias depois, era segunda-feira. Eu tinha consulta médica às 2 da tarde. Revisão de rotina com meu cardiologista. Marquei com 1 mês de antecedência. Kaique sabia disso. Eu tinha comentado com ele no telefone semana passada. Saí de casa à 1h30. Cheguei no consultório. A secretária me recebeu com cara de quem tinha notícia ruim. Dona Dalva, que pena. O doutor teve uma emergência, precisou cancelar todos os atendimentos da tarde. Ele já reagendou a senhora para a semana que vem, tá bom? Voltei para o estacionamento frustrada. Peguei um táxi, porque eu não gosto de dirigir nervosa. Cheguei em casa 3 horas mais cedo que o esperado. Coloquei a chave na porta, devagar, porque a fechadura estava emperrando. E ouvi vozes na sala. Kaique e Jéssica. Algo me fez parar. Algo me fez não anunciar minha chegada. Abri a porta centímetro por centímetro, em silêncio absoluto. Me escondi atrás da porta entreaberta. Você tem certeza de que vai funcionar? Era a voz do meu filho. Tenho. Pesquisei tudo. Jéssica, fria como gelo. A estrada para a praia tem aquela descida íngreme logo depois do pedágio. Sem freio, o carro não segura. Vai parecer acidente. O mundo parou. E se alguém desconfiar? Ninguém vai desconfiar de nada. Ela é idosa, vai viajar sozinha, estrada perigosa. Acidente acontece, Kaique. E depois disso, tudo o que é dela passa para você. O apartamento, o dinheiro das aplicações, o seguro de vida, mais de 1 milhão. A gente finalmente vai poder viver. Mas é minha mãe. Sua mãe que te humilha, que não te apoia, que quer controlar sua vida. Pensa nisso como libertação, para você e para ela. Ela já viveu tudo o que tinha que viver. Agora é nossa vez. Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. Tá feito então. Amanhã de manhã ela pega a estrada. Amanhã de manhã ela não volta. Jéssica riu. Eu mexi no freio essa madrugada. Foi mais fácil do que pensei. Como você aprendeu? YouTube, amor. Tem tutorial para tudo. Eles riram. Os 2 riram. Meu filho, meu menino, estava planejando me matar. Saí dali sem fazer barulho. Desci as escadas com as pernas bambas. Liguei pro guincho com dedos tremendo. Dei o endereço da mãe de Jéssica, porque se iam me matar por dinheiro, eu ia mostrar que esse dinheiro tinha dona. E que essa dona não ia morrer tão fácil. E o guincho levou 40 minutos para chegar. 40 minutos que pareceram 40 anos. Fiquei ali, sentada num banco de praça 2 quadras abaixo do meu prédio, tremendo, olhando para cada carro que passava, com medo de ver Kaique ou Jéssica. Quando o guincho finalmente chegou, subi nele. O motorista, um rapaz de uns 30 anos, boné sujo de graxa, olhou para mim com estranheza. A senhora vai junto? Vou. Preciso resolver umas coisas lá. Ele não perguntou mais nada. Ligou o rádio numa música sertaneja e seguiu. 23 minutos até a casa de Dona Neuza. Contei cada minuto no relógio do painel. Meu coração batia tão forte que doía no peito.
Pensei que fosse ter um infarto ali mesmo, dentro daquele guincho velho, cheirando a óleo diesel. Quando chegamos na rua dela, uma rua tranquila de casas antigas no São João, pedi para o motorista deixar o carro bem na frente da garagem. Na calçada mesmo. A senhora tem certeza? Aqui não pode estacionar. Pode deixar, eu resolvo. Paguei os R$ 120 do guincho. Peguei um papel amassado da bolsa, um panfleto de farmácia, e escrevi com a caneta tremendo tanto que quase não dava para ler. Um presente da sua filha, ela vai explicar. Coloquei no para-brisa, preso no limpador. Olhei para o carro uma última vez. Meu Palio branco, que comprei usado há 6 anos, que me levou para tantos lugares, que quase tinha me levado para a morte. Peguei um táxi de volta para casa. O motorista tentou puxar conversa. Dia quente hoje, né, senhora? Mas eu não conseguia falar. Só acenava com a cabeça, olhando pela janela sem ver nada. Cheguei em casa às 4h15. Tranquei a porta. Tranquei de novo, com a corrente. Fui pro quarto. Sentei na cama. E só então, só quando estava sozinha, trancada, segura, só então as lágrimas vieram. Chorei tanto que pensei que fosse secar por dentro. Chorei pelo filho que perdi. Pelo neto que nunca vou conhecer. Pela família que eu achei que tinha e que descobri ser mentira. Meu filho queria me matar. Essa frase ecoava na minha cabeça como sino de igreja. Meu filho queria me matar. Meu filho queria me matar. Eram 4h40 quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas atendi. Alô? Dalva! Era a Dona Neuza. E ela estava gritando. Dalva, o que é isso? O que é esse carro na porta da minha casa? Respirei fundo. Dona Neuza, a senhora leu o bilhete? Li. Que presente. Que história é essa? Eu tô ligando pra Jéssica, mas ela não atende. A senhora quer saber a verdade? Eu quero, contei. Contei cada palavra que ouvi, cada detalhe, o plano deles, o freio sabotado, a descida da estrada. Nos vemos no funeral dela amanhã. Dona Neuza ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Quando ela falou de novo, a voz estava quebrada. Não, não pode ser. Minha filha não... Ela não faria isso. Ela não é... Não é assassina. O carro tá aí na sua frente, Dona Neuza. Manda um mecânico olhar os freios. Aposto que encontra o problema. Eu vou ligar para ela. Vou resolver isso. Dona Neuza. Mas ela já tinha desligado. Fiquei ali, sentada na cama, esperando. Não sabia por quê. Só esperava. 50 minutos depois, às 5h30 da tarde, Dona Neuza ligou de novo. Mas dessa vez não estava gritando. Estava chorando. Dalva. A voz saía entrecortada, entre soluços. Ela confessou. Eu confrontei ela. Perguntei na cara, olhando nos olhos. E ela confessou. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O que exatamente ela falou? Que mexeu no freio, que era para parecer acidente, que eles estavam desesperados por dinheiro. Dona Neuza engasgou. Ela disse que não tinha escolha, que a senhora é velha mesmo, que ia morrer logo de qualquer jeito, que era só acelerar o inevitável. Acelerar o inevitável. Como se minha vida fosse um incômodo. Ela tá chorando aqui dizendo que errou, que foi ideia do Kaique, que ela só concordou porque ele pressionou. Dona Neuza respirou fundo. Dalva, eu não sei o que fazer. É minha filha, minha única filha. A senhora gravou? O quê? A confissão. A senhora gravou? Deixa eu ver. Barulho de mexer no celular. Gravei. Tá aqui. Ficou ruim, mas dá pra ouvir. Dona Neuza, me manda esse áudio. Agora. Dalva, ela é minha filha. E eu sou mãe também. Minha voz saiu mais alta que eu queria. E meu filho planejou me matar. A senhora acha que eu vou deixar passar? Silêncio. Me manda o áudio, Dona Neuza. Ou eu vou na polícia e conto que a senhora sabia e não fez nada. Era blefe.
mas funcionou. 3 minutos depois, recebi o arquivo. Coloquei para tocar. A voz de Dona Neuza, firme. Jéssica, olha para mim. Você mexeu no freio do carro da Dalva? Silêncio. Responde. Mãe. E voz de Jéssica chorosa, mas clara o suficiente. Eu não tinha escolha. A gente tá devendo tudo. O Kaique tá sendo cobrado no trabalho. Eu perdi a ajuda do Rico. A gente não tem de onde tirar. Você ia matar a sogra por dinheiro? Ela já é velha. Ela ia deixar tudo pro Kaique mesmo. A gente só ia receber antes. Meu Deus, Dona Neuza chorando. Meu Deus do céu, que filha eu criei. O áudio acabava aí. Salvei. Fiz backup na nuvem. Enviei para meu próprio e-mail. Liguei pro meu advogado, Dr. Marcelo. Trabalha comigo desde a época da padaria. Dalva, tudo bem? É raro você ligar fora do horário. Marcelo, preciso de você. Urgente. Meu filho tentou me matar. E quando falei isso em voz alta pela primeira vez, senti algo que não sentia há meses. Poder. Porque agora eu tinha provas. E quem tem provas, tem justiça. Dr. Marcelo chegou na minha casa em 40 minutos. Ele largou tudo. Estava jantando com a família. E veio. Homem alto, 50 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de grau sempre na ponta do nariz. Conhecia minha história desde quando Arnaldo era vivo. Sentou no sofá da sala. Coloquei café na mesa. Ele nem tocou. Me conta tudo, Dalva, desde o começo. E eu contei, cada detalhe. Desde Jéssica entrando na minha vida, passando pelo casamento, pelos pedidos de dinheiro, até chegar naquela tarde maldita quando ouvi eles planejando minha morte. Mostrei o áudio que Dona Neuza mandou. Ele ouviu 3 vezes. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos. Parecia cansado. Velho. Dalva, isso é tentativa de homicídio qualificado, planejado, premeditado. E com agravante, é contra-ascendente. Mãe. Ele colocou os óculos de volta. Se a gente levar isso adiante, eles vão presos, os 2. Eu sei. É seu filho. Eu sei, Marcelo. Minha voz saiu mais alta que eu queria. Respirei fundo. Desculpa, eu sei que é meu filho, mas ele planejou me matar. Por dinheiro. Isso não tem perdão. Você tem certeza? Porque depois que entrar com essa denúncia, não tem volta. Vai ter investigação, vai ter processo, vai ter condenação, e você vai ter que encarar seu filho num tribunal. Olhei para as minhas mãos. Mãos velhas, cheias de manchas de idade, de veias saltadas. Mãos que trabalharam 30 anos numa padaria, que criaram um filho sozinha, que nunca fizeram mal a ninguém. Eu tenho certeza, ele assentiu. Então vamos, amanhã cedo, 7 da manhã, eu te busco. A gente vai na delegacia especializada e formaliza tudo. Não dormi aquela noite. Fiquei olhando para o teto, pensando. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que tinha outro caminho? Mas sempre voltava para a mesma imagem. Jéssica rindo. Nos vemos no funeral dela amanhã. Não tinha outro caminho. 7 da manhã, Dr. Marcelo tocou a campainha. Desci. Entramos no carro dele. Um Civic prata, limpo, cheirando a carro novo. A delegacia especializada ficava no centro. Prédio antigo, escadas rangendo, cheiro de papel velho e café requentado. Sentamos na frente de uma delegada, doutora Fernanda Costa. Devia ter uns 40 anos, cabelo preso num coque apertado, olhar que atravessava a gente. Senhora Dalva, pode relatar o que aconteceu? Contei tudo de novo. Ela ia anotando, fazendo perguntas, pedindo detalhes. A senhora tem provas? Dr. Marcelo colocou o celular na mesa. Tocou o áudio da confissão. A delegada ouviu em silêncio. Quando terminou, ela se recostou na cadeira. Temos confissão gravada. Temos a sabotagem documentada. Vou pedir perícia no veículo. Temos motivação clara que é herança e patrimônio. Ela olhou para mim. Senhora, a senhora quer seguir com a denúncia formal? Isso vai resultar em mandado de prisão. Quero. Mesmo sendo seu filho? Principalmente por ser meu filho,
Porque se até meu próprio filho tentou me matar, quem mais vai me proteger? Eu mesma. Só eu. Ela fez uma anotação. Vou pedir mandado de prisão temporária para os dois. Provavelmente sai ainda hoje. Saímos da delegacia ao meio-dia. Dr. Marcelo me deixou em casa. Dalva, fica tranquila. Você fez o certo. Mas eu não estava tranquila. Estava destruída. Entrei em casa. Sentei na sala. E pela primeira vez, desde que tudo começou, me permiti sentir o peso do que eu tinha feito. Eu tinha acabado de denunciar meu filho. Meu único filho. O telefone tocou. Era Dona Neuza. Dalva, a polícia acabou de sair daqui. Levaram a Jéssica. Ela tá gritando, dizendo que vai processar todo mundo, que você vai pagar. Dona Neuza chorava. Eu não sei se fiz certo em te mandar aquele áudio. A senhora fez o certo. A senhora salvou minha vida. 3 horas depois, recebi mensagem do Dr. Marcelo. Kaique também foi preso, mandado cumprido às 15h20 no local de trabalho dele. Desliguei o celular, mas tinha uma coisa que eu precisava fazer. Urgente. No dia seguinte, fui ao banco. Retirei todo o dinheiro das aplicações. 280 mil reais. Transferi tudo para a conta da minha irmã, Célia, que mora em Curitiba há 15 anos. Expliquei a situação. Ela entendeu. Dalva, fica comigo aqui uns tempos. Você não precisa passar por isso sozinha. Não, Sé. Eu preciso resolver isso aqui. Mas guarda esse dinheiro para mim. Não deixa ninguém encostar. Depois fui numa imobiliária. A moça, Patrícia, loira, muito solícita, me recebeu com café e biscoito. Dona Dalva, a senhora quer vender ou alugar? Vender, rápido. Não me importo de perder um pouco no valor se for para sair logo. Quanto a senhora quer? 380 mil. À vista. Quem fechar hoje leva. Ela arregalou os olhos. Mas, Dona Dalva, esse apartamento vale bem mais. Eu sei quanto vale, mas eu quero vender agora. Consegue? Ela conseguiu. 2 dias depois, tinha comprador. Um jovem casal com filho pequeno. Fechamos por 380 mil. Dinheiro na conta em 72 horas. Aluguei um apartamento pequeno em outro bairro. Um quarto, sala, cozinha. 590 reais por mês. Suficiente para mim. Quando Kaique saísse da prisão, e eventualmente sairia, não ia herdar nada. Porque não tinha mais nada para herdar. Mudei numa segunda-feira, sozinha. Contratei um carreto pequeno. Levei só o essencial. Roupas, alguns livros, a foto do casamento com Arnaldo. O resto, doei. A estante que Arnaldo montou. O sofá onde Kaique cresceu. Tudo. Porque carregar passado dói. E eu já tinha doído demais. No último dia no apartamento antigo, antes de entregar as chaves para o novo dono, fiquei ali parada na sala vazia. Paredes brancas, marcas de quadros que um dia penduramos. Eco dos meus passos. 35 anos de história naquelas paredes. E agora, só silêncio. Saí. Fechei a porta. E pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar. 4 meses se passaram. 4 meses que pareceram 4 anos. Entre audiências preliminares, depoimentos, perícias, advogados falando juridiquês que eu mal entendia. Dr. Marcelo me explicava tudo com paciência, mas tinha hora que meu cérebro desligava. Era proteção. Forma de não enlouquecer. Kaique tentou me ligar da cadeia. 17 vezes. Eu contei. 17 ligações que eu recusei. Na 18ª, atendi. Não sei por quê. Talvez curiosidade, talvez masoquismo. Mãe. A voz dele estava diferente. Rouca, cansada. Mãe, por favor, me escuta. Fiquei em silêncio. Eu não queria fazer isso. Foi a Jéssica. Ela que planejou tudo, ela que me convenceu, ela. Kaique. Minha voz saiu fria, gelada. Eu ouvi vocês dois. Ouvi você concordar. Ouvi você rir quando ela disse que eu não ia voltar. Não tenta jogar a culpa só nela. Mãe,
Eu estava desesperado. A gente está devendo. Eu perdi dinheiro em investimento que ela fez. A gente... Vocês queriam me matar por dinheiro. E agora não tem mais dinheiro nenhum. Espero que tenha valido a pena. Desliguei, bloqueei o número. O dia do julgamento chegou numa terça-feira de novembro. Céu cinza, chuviscando. Acordei às 5 da manhã mesmo sem precisar. Vesti minha roupa mais simples, calça preta, blusa branca, sapato baixo, sem joias, sem maquiagem além de um batom nude. Dr. Marcelo me buscou às 7. Chegamos no fórum às 8h15. Sala de audiência pequena, cheiro de madeira velha e papel, bancos duros, ar-condicionado barulhento. Às 9 em ponto trouxeram eles. Kaique entrou primeiro. Algemas nos pulsos. Uniforme azul de presidiário. Tinha emagrecido. Devia ter perdido uns 10 quilos. Olheiras fundas, barba mal feita, cabelo comprido, sujo. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram por 3 segundos. Ele tentou sorrir. Tentou parecer o menino que eu conhecia. Eu desviei o olhar. Jéssica entrou logo atrás. E devo admitir, ela estava tentando. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, roupas largas, cara de quem tinha chorado a noite inteira. Sentaram no banco dos réus, do outro lado da sala, longe de mim. O juiz entrou. Dr. Paulo Henrique, 50 e poucos anos, careca, óculos de aro grosso. Bateu o martelo. Audiência de instrução e julgamento aberta. Processo número... Começou. A promotoria, uma mulher jovem, séria, voz firme, apresentou as provas. Excelência, temos aqui a confissão gravada da ré Jéssica admitindo a sabotagem. Tocou o áudio. A voz de Jéssica ecoou pela sala. Ela já é velha, ela ia deixar tudo pro Kaique mesmo. Temos o laudo pericial do veículo confirmando que o sistema de freios foi intencionalmente danificado. Passou na tela. Fotos do meu carro. Setas vermelhas apontando onde tinham mexido. Termos técnicos que eu não entendia, mas que soavam graves. E temos o depoimento da vítima, senhora Dalva Ferreira Gomes, aqui presente. O juiz olhou para mim. Senhora Dalva, pode se aproximar. Levantei. Minhas pernas estavam trêmulas. Caminhei até a cadeira de testemunha. Sentei. Coloquei a mão na Bíblia. Jurei dizer a verdade. A promotora fez as perguntas, uma por uma. Quando aconteceu? O que ouvi? Como me senti? Como a senhora se sentiu ao descobrir que seu próprio filho planejava matá-la? Olhei para o Kaique. Ele estava olhando para o chão. Senti que tinha perdido meu filho muito antes daquele dia. Ele já não existia mais. O homem que eu criei, que eu amei, que eu sacrifiquei tudo por ele. Esse homem morreu. E no lugar dele ficou um estranho que só via dinheiro onde deveria haver amor. Kaique levantou a cabeça. Tinha lágrimas nos olhos. A senhora tem mais alguma coisa a declarar? Respirei fundo. Tenho. Eu não criei esse homem para ser isso. Eu criei ele para ser honesto, trabalhador, digno. Falhei como mãe? Talvez. Mas ele falhou como filho. E ela... Olhei para Jéssica. Ela não só tentou me matar. Ela matou o filho que eu tinha. Destruiu minha família, por dinheiro que nem era dela. Jéssica começou a chorar. Chorava alto, dramático, tentando chamar atenção. Eu não queria. Foi pressão. Eu estava desesperada. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Voltei para o meu lugar. A defesa tentou. Tentou argumentar que era crime passional, que estavam desesperados financeiramente, que havia atenuantes. O advogado de Kaique, um homem gordo, suado, de terno mal ajambrado, quase implorou. Excelência, meu cliente é réu primário. Nunca teve problema com a justiça. Foi manipulado pela esposa. Objeção, a promotoria levantou. A gravação mostra claramente que ambos participaram ativamente do planejamento. O juiz anotava tudo, rosto impenetrável. Quando tudo terminou, ele se recostou na cadeira. Vou analisar as provas e dar a sentença em 15 minutos. Foram os 15 minutos mais longos da minha vida.
Quando ele voltou, tinha uma pasta na mão. Abriu. Começou a ler. Diante das provas apresentadas, confissão, perícia técnica, depoimento da vítima, considero provado que os réus Jéssica Silva Santos e Kaique Ferreira Gomes planejaram e executaram tentativa de homicídio qualificado contra Dalva Ferreira Gomes. Meu coração batia tão forte que doía. A ré Jéssica, como autora material da sabotagem, e o réu Kaique, como coautor e beneficiário direto do crime, são considerados culpados. Jéssica soltou um grito. Kaique fechou os olhos. Sentença: Jéssica Silva Santos, 12 anos de reclusão em regime fechado. Kaique Ferreira Gomes, 8 anos de reclusão em regime semiaberto. Bateu o martelo. Audiência encerrada. Eles foram levados. Kaique virou para mim antes de sair. Mãe! Mãe! Eu preciso de você! Não faz isso comigo! Seguranças o puxaram. Ele gritava, esperneava. Mãe! Por favor! A porta se fechou. O grito sumiu. Fiquei sentada ali, olhando para a porta fechada, pessoas ao meu redor se movimentando, guardando papéis, conversando. Mas eu só ouvia silêncio. Dr. Marcelo colocou a mão no meu ombro. Dalva, acabou. Justiça foi feita. Levantei. Peguei minha bolsa. Eu sei. Saímos do fórum. Lá fora a chuva tinha parado. Um sol fraco tentava furar as nuvens. Quer que eu te leve em casa? Não, vou caminhar. Preciso de ar. Caminhei pelas ruas do centro. Sem rumo, só andando, pensando em tudo, em nada. Meu filho ia passar os próximos 8 anos na prisão. E eu, pela primeira vez em meses, me senti livre. 3 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. Hoje, acordo cedo. Não porque preciso, mas porque gosto. Abro a janela do meu apartamento pequeno. Um quarto só, mas com vista para o mar. E vejo o sol nascendo sobre as ondas. Faço café. Sento na varanda com minha xícara fumegante. E respiro. Respiro sem medo, sem dor. Sem aquele peso no peito que carregava antes. Tenho 70 anos agora. Cabelo completamente branco. Parei de pintar. Rugas mais fundas ao redor dos olhos. Mas quando me olho no espelho, vejo algo que não via há muito tempo. Dignidade. Me mudei para Guarapari 2 anos atrás. A mesma praia que eu ia visitar quando era mais nova. Aluguei esse apartamento de frente para o mar por R$ 1.200 por mês. É pequeno, mas é meu. E ninguém pode tirar isso de mim. O dinheiro que sobrou, depois de vender o apartamento, depois de pagar advogado, depois de tudo, investi com cuidado. Rende o suficiente para eu viver com conforto. Não luxo. Conforto. Tem diferença. Minha rotina é simples. Acordo. Faço caminhada na praia. Volto. Tomo banho. Café da manhã caprichado. Às terças e quintas, vou na aula de dança sênior no centro comunitário. Às quartas, grupo de artesanato. Aos sábados, almoço com as amigas que fiz aqui. Jurema, Conceição e Regina. Mulheres da minha idade, cada uma com sua história de luta. Minha irmã Célia vem me visitar a cada 2 meses. Fica uma semana. A gente conversa, ri, chora junto, cozinha junto. Ela me diz sempre: Dalva, você renasceu. Olha sua cara. Tá radiante. E é verdade. Eu renasci. Kaique me escreve cartas. Começou 6 meses depois da condenação. Cartas compridas, chorosas, pedindo perdão. Dizendo que entende agora, que teve tempo para pensar, que quer reconstruir nossa relação quando sair. Eu leio todas e guardo numa caixa. Mas não respondo. Não por raiva, não por vingança, mas porque perdoar não significa voltar. Perdoar não significa esquecer. E perdoar, definitivamente, não significa dar segunda chance para quem tentou tirar sua vida. Ele vai sair da prisão em 5 anos. Já cumpriu 3. Soube por Dr. Marcelo, que ainda me liga de vez em quando para saber como estou, que Kaique tem bom comportamento, que fez curso profissionalizante lá dentro, que talvez consiga redução de pena. E sabe o que eu sinto quando ouço isso? Nada, nem alegria,
nem tristeza, apenas nada. Jéssica, por outro lado, não vai bem. Tentou fugir uma vez. Levou mais 3 anos na pena. Arrumou confusão com outras presas. Ficou em solitária por 2 meses. Dona Neuza me liga às vezes. A gente fez as pazes. Ela entendeu que eu fiz o que tinha que fazer. Ela chora, diz que não reconhece a filha. Eu entendo, porque eu também não reconhecia meu filho. Às vezes, nas noites calmas, quando a lua reflete no mar e tudo está em silêncio, eu me pergunto: valeu a pena? Valeu a pena denunciar? Valeu a pena perder meu filho? E a resposta sempre vem clara: sim, porque o filho que eu perdi já não existia mais. Ele tinha morrido muito antes daquele dia. Morreu quando escolheu dinheiro ao invés de amor. Quando mentiu. Quando planejou minha morte. O que eu fiz foi sobreviver. Foi escolher minha própria vida ao invés de ser mártir da ingratidão alheia. Aprendi coisas nesses 3 anos. Aprendi que amor de mãe não pode ser confundido com servidão. Que família não é quem compartilha seu sangue, é quem te respeita, te valoriza, te ama de verdade. Aprendi que a gente pode recomeçar em qualquer idade. Aos 67, eu recomecei. E hoje, aos 70, sou mais feliz do que fui em décadas. Aprendi que se você não se valoriza, ninguém vai valorizar por você. Que colocar limites não é egoísmo, é amor próprio. E aprendi que, às vezes, a maior forma de amor que você pode dar a alguém é deixar que eles enfrentem as consequências dos próprios atos. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Kaique precisava aprender. E aprendeu da forma mais dura possível. Na semana passada, estava na padaria aqui perto. Pequena, cheirosa, me lembra a nossa antiga Pão Quentinho, quando uma moça jovem entrou com a mãe idosa. A mãe queria pão integral. A moça revirou os olhos. Mãe, para de ser chata. Pega qualquer um. A senhora baixou a cabeça, envergonhada. Eu não resisti. Me aproximei. Com licença, perdão me intrometer, mas... Olhei para a moça. Sua mãe não está sendo chata. Ela está expressando o que quer e merece ser ouvida. Um dia, você vai ser idosa também e vai querer que te respeitem. A moça ficou vermelha. A senhora me olhou com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela sussurrou. Saí de lá pensando, talvez seja essa minha missão agora. Lembrar as pessoas de que idosos não são móveis velhos. Somos seres humanos, com vontades, com dignidade, e merecemos respeito. Ontem à noite, sentada na varanda, olhando as estrelas, pensei em Arnaldo, no homem que me amou de verdade, que construiu comigo, que nunca me fez sentir pequena. Arnaldo, falei para o céu, eu sobrevivi. Sobrevivi ao que nosso filho tentou fazer. E tô bem, tô em paz. E eu juro que senti uma brisa suave, como se fosse ele respondendo. Eu sei, meu amor, eu sempre soube que você era forte. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, não sinto ódio, sinto apenas alívio. Alívio de ter saído viva, alívio de ter tido coragem, alívio de estar aqui, agora, livre. Porque no final das contas, a melhor vingança não é destruir quem te fez mal. É reconstruir sua própria vida. É ser feliz apesar de tudo. É provar que você é maior que a dor que tentaram te causar. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me dar esse espaço para dividir a dor, a luta e a vitória. Eu não sou perfeita. Cometi erros. Confiei demais. Dei demais. Acreditei demais. Mas eu sobrevivi. E se você está passando por algo parecido, manipulação familiar, abuso emocional, filhos ingratos, parentes que só te procuram quando precisam de dinheiro, eu quero que você saiba, você não é obrigada a aguentar. Você não é obrigada a ser mártir. Sua vida vale. Sua dignidade vale. E ninguém tem o direito de tirar isso de você. Nem mesmo seu próprio filho. Valorize-se. Coloque limites.
Proteja seu coração. Porque no final, a única pessoa que vai lutar por você de verdade é você mesma. E isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência. Eu sobrevivi. Eu renasci. E hoje eu sou feliz. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. Eu adoraria saber. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias reais como essa. Histórias de luta, de superação, de mulheres que se recusaram a ser vítimas. Um beijo no coração de cada um. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.